Agora vamos para ele. Ele que ronda os nossos pesadelos. Ele que é o inimigo do mundo da fantasia democrática. Ele que com esta varinha é capaz de subjugar todo um mundo. Ainda falando em Alexandre de Moraes. Por que ainda falando em Alexandre de Moraes você estava falando do Cristiano Zanin antes? Hein, alemão? Aí, ainda, não, tem uma quebra, não usa ainda. Então, vou falar do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Proibiu o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, de conceder entrevista à Folha de São Paulo. O jornal chamou a decisão de Moraes de censura. Em sua justificativa para a negativa, Moraes disse que a entrevista violaria uma das condições colocadas para a soltura de Martins, de não haver comunicação com os demais investigados na suposta trama golpista, como Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno, e também o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Vale lembrar que Felipe Martins ficou 6 meses preso sob a alegação de que poderia fugir do país, mesmo tendo provado que não fez nenhuma viagem aos Estados Unidos, que teria sido o motivo da sua prisão. Veja bem, Mariana, veja bem. O que eu vi quando saiu esta matéria, quando a Mônica Bergamo publicou essa matéria na Folha, eu fui ver os comentários. Porque eu estava interessado, o que o leitor de esquerda pensa? Aí eu vi lá, o que me espantou foi muita gente falando assim, não, a Folha está querendo derrubar o meu amado Xandão com suas madeixas louras. A todo custo, Folha, você está errada, Folha, ai, Folha, você está mentindo, ai, Folha, não é censura, isso estava determinado na decisão anterior. Em primeiro lugar, o imbecil, você que falar isso é imbecil, com I e sem H. Por quê? Não é porque está numa decisão que é legal, nós já passamos desse ponto. O Alexandre de Moraes, ele deu aqui um decreto dizendo para você se sentar como o desenho erótico da Peppa Pig, na preta e na branca ao mesmo tempo. Só porque está na decisão é legal? Não, é uma porcaria, é um lixo. Segundo, o que a entrevista dele à Folha tem a ver com a comunicação dele com o Bolsonaro e coisa e tal? É uma entrevista para a Folha, não para o Bolsonaro. Terceiro, por que o Felipe Martins não pode conversar com o Bolsonaro, não pode conversar com outros pseudo-envolvidos, porque a gente não sabe, está em segredo? E o Alexandre de Moraes pode continuar conversando com segurança dele, com Ayrton Vieira, com Vargas, com o juiz Marco Antônio Vargas. Por quê? Por que o Felipe Martins não pode, ele pode? E tem outra para quem fala que estava na decisão. De aprender. Quando você vê um esquerdista, não, eu me nego a falar esquerdista. Quando você vê um analfabeto falando uma coisa dessa, você diz, olha, imbecil, pode usar a expressão imbecil. Leia o artigo 315 do Código de Processo Penal, que diz que uma decisão não é considerada fundamentada, estou no parágrafo 2º do artigo 315, não é considerada fundamentada a decisão que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, e uma decisão anterior é um ato normativo, ok? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto, ou seja, ele não pode falar com ele, qual que é o motivo concreto? E terceiro, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, levar
o julgador a outra conclusão, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os fundamentos. E a decisão do Toffoli, no caso Clezão, por exemplo, é totalmente infundamentada. Mas no recurso, ele deixou infundamentado. Aí os outros, André Mendonça, Gilmar Mendes, todo mundo daquela turma, também passou por cima, que é na baseada. O ser humano não vale nada. E por aí adiante. Então é uma decisão infundamentada, e se é uma decisão infundamentada, é nula. Então, portanto, quando ele fala para a Folha não entrevistar o Felipe Martins, ele está sim censurando. Mariana. É censura. É censura. É muito triste ver isso acontecendo no nosso país. Eu fico assim, eu acho isso chocante, essa palavra. Eu não acho que a gente deveria nem questionar, usar outra palavra que não fosse censura. Eu acho que, no caso, censura talvez nem caiba aqui para o que está acontecendo. Precisava de algo maior, porque de novo, eu vou usar a palavra aberração, porque é o que eu sinto. É uma continuidade da tortura que o Felipe Martins foi submetido, porque algumas pessoas... uma continuidade da tortura. É uma continuidade da tortura, ele está sendo torturado. Eu não vou estender muito, mas é impressionante como está sendo colocado, inclusive desses indivíduos que, no momento de opinar lá, o Alexandre de Moraes, eles alegam que existe uma legalidade do Alexandre de Moraes, porque existe uma determinação, mas é uma determinação que foi fundamentada numa ilegalidade anterior, como você falou. Então isso aqui, com todo respeito, é totalmente... não é. Veja, como nunca nós tivemos a caracterização mais pura a vários presos políticos no Brasil, a gente pode identificar, mas o Felipe Martins é aquele que corporifica a prisão política, é o mais emblemático, porque ele foi preso mostrando que ele não fez, com provas, com argumentos, com testemunhas, com todos os artigos e documentos possíveis, e ainda assim, não, você vai ficar preso, porque eu não acredito naquilo que meus... Parece quando Galileu foi mostrar o telescópio, mostrar a distância, aí trouxe um conjunto de doutores para eles olharem, meu Deus, não é possível, a tua exemplificação é tão convincente que eu sou capaz de acreditar naquilo que meus próprios olhos viram. É o que eles estão fazendo. Está evidente, e ainda assim eles recusam. Estamos chegando no teto, Pavinato. O teto está chegando aí, e quando o Glenn falou, mais e mais as pessoas estão percebendo, significa o quê? Está pegando também quem é da esquerda. Vai chegar uma hora que ele vai ficar sozinho. E quando ele ficar sozinho, é bom ele começar a coçar a cabeça. Eu não gosto dessa expressão está chegando no teto, porque o teto já foi revogado. Nós estamos literalmente na âncora. Mas sabe qual é o detalhe? E esta âncora não bateu no fundo do mar. O teto é o conjunto de instrumentos que ele ainda pode usar para se defender. Ele não pode mais usar nada, ele está inventando instrumento. Olha, vamos lá, né? Primeiro ponto, ele passou 6 meses presos, não. Ele passou 6 meses sequestrado pelo Estado. Sequestrado pelo Estado, exatamente. Isso é sequestro, isso é tipificado. Prisão ilegal é sequestro. É sequestrado pelo Estado. Exatamente. Sequestro não, é tortura. Sequestro é só você privar de liberdade. Mas eu acho que aí são os dois, né? Sequestro mediante tortura. Exato. Você sequestrou e torturou ele durante esses 6 meses. A gente sabe que o Felipe Martins ficou sequestrado durante 6 meses com o objetivo de que ele entregasse alguma coisa para dar materialidade para o suposto golpe. Que, repito, ia ser o primeiro golpe na história da humanidade sem uma arma, sem um tanque de guerra, sem nada. E aí, supostamente, daríamos o golpe. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhum crime cometido pelo Felipe Martins. Qual é o crime que o Felipe Martins cometeu? Ser bolsonarista ou trabalhar junto com o Bolsonaro. É esse que é o crime, o primeiro ponto é esse. E é importante a gente colocar que a Folha está tratando como se ela não tivesse feito parte do sequestro. Porque ela agora adotou, vez ou outra, ela adota um editorial um pouco mais reconhecendo o cenário, um pouco mais reconhecendo os abusos de poder que vêm lá do STF, que vem especificamente do Alexandre de Moraes, mas isso é agora. Porque anteriormente ela falava a respeito de golpe, ela chamava de extrema, ultra-direita. Quem aqui nunca leu uma manchete vinda da Folha de São Paulo? Estava escrito ultra-direitista ou ultra-católico. Ele falta montar um megazord do Power Rangers para dizer... Falta de ultra-farma nos patrocínios. Supremacista branco, já chamaram ele supremacista branco. Então, assim, a Folha de São Paulo está agora sofrendo uma coisa que a gente sempre alertou.
Quando existe o Estado ditatorial, primeiro, ele vai perseguir a oposição direta, ou seja, aquelas pessoas que são corajosas e falam abertamente contra o regime. Depois desse ponto, vem aí a parte 2.0 da ditadura, que é perseguir, inclusive, aqueles que eram aliados no passado. Porque o ditador, ele não tem amigo. A partir do momento que você fala qualquer coisa que vai contra a vontade dele, imediatamente você se torna inimigo. Isso é importante, porque você pega o Tribunal de Nuremberg, o julgamento lá dos nazistas, né? O nazista foi vencido. Ele pode ter sido vencido por um democrata ou pode ter sido vencido por um outro ditador. Se ele foi vencido por um democrata, o que aconteceu em Nuremberg? Teve um processo, teve a apresentação das denúncias e teve espaço para a defesa com base em tudo aquilo que se amealhou. É claro que foram todos condenados, porque não tinha como se defender daquilo. Mas teve o ritual. O rito foi cumprido. Agora, aqui no Brasil, o que está acontecendo? No Brasil está acontecendo uma coisa que nem ao Tribunal de Nuremberg foi permitido, que foi prender sem acusação, que foi decidir sem fundamentação. Ou seja, aqui, se eles consideram o supremacista branco, o fascista, o nazista, a gente está vendo uma corte nazista na outra ponta. O Glenn falou, Luiz Arthur Nogueira, o Glenn Greenwald, né, ele fez uma crítica na conta dele no X, ao Alexandre de Moraes, mencionou o editorial da Folha, e ele disse o seguinte, já vou para aspas já. Aspas para o Glenn Greenwald. A esquerda apoia esses abusos porque Moraes explora seu poder de censura, seu poder de censurar e prender seus oponentes políticos. Então, nenhum deles pode questioná-lo. Mas mais e mais pessoas estão se opondo publicamente às graves ameaças à democracia que isso representa. E é o que eu falo para colegas meus. Eu já vi colegas de sala, que eu respeitava muito, e parei de respeitar depois também, falar que o Alexandre de Moraes salvou a democracia. Eu falei aqui, ó, minha querida, ou você é estúpida, eu nunca percebi, ou você está dentro do esquema. Ô, Pavinato, tem um alento, porque assim, às vezes a gente desanima, né? A gente fala, não vai acontecer nada, o 7 de setembro não vai dar em nada. Não, pessoal, vai dar sim. As coisas vão acontecendo passo a passo, não é da noite pro dia. O professor Suano falou agora há pouco, daqui a pouco ele vai ficar sozinho. É verdade que se ele cair, ele vai cair atirando em muita gente, né? Não vai cair sozinho, mas daqui a pouco ele estará sozinho e as coisas vão mudar. Eu queria rapidamente falar 3 coisas, Pavinato. A primeira, é censura sim. Ponto final. A segunda, eu estou bem cansado dessas decisões monocráticas e autoritárias. Chega de decisão monocrática. Aliás, cabe ao Congresso votar lá, ter um projeto, não sei se é emenda à Constituição, se é PEC, o que é, para acabar com decisão monocrática ou limitar as decisões monocráticas. E por fim, cadê as associações de imprensa para defender o fim da censura? Pave, você falou, tem que acabar mesmo, com todo respeito. Há justificativas para ter decisão monocrática, mas da minha perspectiva, ela é uma aberração. Da minha perspectiva, não deveria ter decisão monocrática por ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, mesmo porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele deveria ser exclusivamente constitucional, não poderia ser recursal. O recurso se encerra na terceira instância é o Superior Tribunal de Justiça. Ponto final. Mas a porcaria que só tem decisão monocrática ali porque tem essa merda do foro privilegiado. Exato. Tem gente reclamando aqui, a Pavinato fala muita besteira. Então vai aprender o que você está aprendendo lá na Globo. Muda! Vai lá! Tem um monte de... eu gosto de aprender essas coisas, mas o Pavinato tem um vocabulário muito obsceno. Então vai lá aprender na Globo, tá? Vai aprender na CNN, vai aprender na Jovem Pan, tá? Vai lá, você é livre. Bajulação, obscenidade não vai estar no vocabulário, vai estar nas ações, nas decisões e naquilo que informa. E aí eu prefiro uma obscenidade no vocabulário do que a obscenidade em estar do lado errado e propugnando que o erro e a desgraça que está acontecendo no Brasil continue. Com todo respeito, a sensação que eu tenho, aí eu passo já, é de que o Glenn está sentindo, não é nem que vai ser um julgamento estilo julgamento Nuremberg, vai chegar, não é isso. A sensação que eu tenho é que o Glenn percebe que o Alexandre de Moraes se considera, sim, a autoridade máxima, o ditador máximo do Brasil, e ele já vai caminhar para os processos de Moscou. O que eram os processos de Moscou? Simplesmente Stalin decidiu caçar
todo mundo que era contra ele, sendo comunista, não sendo comunista, sendo stalinista, não sendo stalinista, é simples. Bastava ter alguma posição que contrária. Tem um fato que o Yagoda, que era um dos membros Quem, do mestre Yoda? Não, Yagoda, Ah. que é um dos membros do serviço secreto, ele recebe um telefonema do Stalin, a esposa dele atende e ele estava na banheira nu no inverno. Ele saiu da banheira em estado de pânico e atendeu o telefonema, imaginando que ele ia ser preso e morto. Porque todos entravam em estado de pânico. O Beria, quando o Stalin morreu, ele estava lá, estava no hospital, ele pensou que o Stalin morreu, seu marginal, monstro. Aí o Stalin olhou para ele. Quando olhou para ele, ele entrou em estado de pânico. Ou seja, é isso que de repente o Alexandre de Moraes pode estar vivendo. Ele pode estar sentindo que está chegando o limite, mas ele está indo para atirar.